Opa, cê tá bom? Vamos pensar num trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre a pilhagem estatal que está acontecendo sem que ninguém perceba. A essência dessa provocação será sobre golpe estrutural, muito baseado aí nos movimentos de bastidores do governo da soberania, que vendeu a troco de bala mais uma fatia de produção elétrica do país. E fizeram isso na calada da noite sem ser noticiado. E sim, os irmãos Joesley Batista, que se enrolaram aí com casos de corrupção da Odebrecht, foram descondenados e estão comprando tudo que eles não puderam comprar enquanto estavam condenados. Estou desde o início do ano apontando a sabotagem administrativa que o governo vem implementando para forçar a quebra e compra do Brasil por banqueiros e parceiros de partido. Não é mais sobre corrupção, é sobre a tomada das estruturas públicas do Brasil na cara dura. Vendo essa patifaria, eu acabei chegando aí à conclusão que a revolução comunista no Brasil será privada. Então, assim, vou traçar um cenário que passa pela negligência estrutural do governo até a revolução forçada judicialmente pelo fato do Partido dos Trabalhadores serem donos de estruturas essenciais do Brasil. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, faça um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te trago uma provocação e você deixa pelo menos o like. Eu vou trazer esse golpe estrutural pela perspectiva de parasitagem. Entenda a parasitagem enquanto função procriativa de um parasita que visa roubar nutrientes essenciais do seu hospedeiro, visando se fortalecer e se multiplicar, se procriar. A farra dos roubos de espaço e estruturas funcionais e produtivas do Estado sempre ocorreram, sempre aconteceu, não é uma novidade. O problema é que acelerou de uma maneira tão descarada que chega a assustar. O uso do BNDES, que pega dinheiro de impostos para comprar o próprio país, é uma piranhagem máxima e que ninguém está reclamando. Isso quando a empresa paga para se apossar da estrutura, que tem empresa que nem está pagando, ela só se apossa, recolhe dinheiro, recolhe investimentos e depois não entrega nada. Ainda temos aí os novos casos, que é o mais esquisito, que é onde a privatização é paga pelo próprio governo. O governo está pagando para empresas privatizarem os seus serviços. Então, assim, estamos vendo uma recuperação forçada por partidos e banqueiros que estão sucateando e depois comprando espaços estruturais produtivos com o nosso dinheiro. Então, se tu entender aí basicamente que a farra da corrupção brasileira saiu da simples migalha que sobra da estatal para ser dono da estatal, você praticamente mata toda a provocação, inclusive aí a ideia de transferência de dívida. Por que que isso é ruim? Muita gente defende privatizações como o ápice da redução do Estado, quando na verdade essa é a melhor maneira de você quebrar o país e gerar aí uma guerra civil. E falo isso pelo simples fato de que o Estado tem que se manter e ele tem que arrecadar de alguma maneira. E se o Estado vende suas fontes de arrecadação, adivinha de onde vai sair esse dinheiro? Sim, do seu bolso e do meu. O debate público normalizou a ideia de impostos como algo saudável. Depois começaram a alegar que os impostos eram por conta da volatilidade global. E o conceito que temos hoje é da cobertura social. Você paga impostos para que o mais pobre possa ter o mínimo de dignidade. Como disse na última provocação, democracia e economia se tornou aí sinônimo de esmola para marginalizados. Então, assim, o partidão, tu pega Haddad, tu pega Lula, tu pega toda a cúpula do governo, eles estão vendendo espaços quânticos. Entenda espaço quântico enquanto mercados que as pessoas compram todo mês e algumas vezes elas compram mais de uma vez por mês. Então, um quantitativo gigantesco. Então, não é da vontade do Haddad nem do Lula fazer o custo de vida do brasileiro médio baixar. Quando o Lula fala de economia, ele não fala sobre metodologia para baixar os preços. Ele fala de aceitação do derretimento do poder de compra e, ao invés dele te entregar uma solução, ele vai te entregar uma vingança contra as estruturas produtivas
radioativas que ainda não derreteram. Então, assim, ele tá querendo destruir tudo e ele desenha um cenário onde quem sobreviveu é vilão e que ele vai vingar você desde que você o apoie. Não se vê alguma ideia de melhora. É só uma pilantragem, é só um mercenário querendo destruir tudo. E, obviamente, esse discurso de defesa dos mais pobres é para enganar o otário e marginalizado que não tem para onde ir. Os bastidores do governo, o que se vê é a farra dos banqueiros e laranjas satélites do partidão, que estão comprando o país na cara dura, sem a menor cobertura da mídia, que tem seu lucro garantido para ficar calada. É um roubo perfeito, um rouba e ninguém anuncia. É um estrangulamento do país na cara dura. E fica claro que tá rolando toda essa piranhagem quando você percebe que os agentes políticos estão todos doidos, cavando vaga. Uns tentando ficar com o capital político do Bolsonaro, visando ter peso na hora de dividir o prêmio, enquanto outros estão fazendo lava-pés no Lula, anunciando a sua lealdade, esperando ali ganhar alguma migalha. A burocracia para estrangular o defunto só aumenta. O Haddad está empenhado em forçar a redução de vários mercados produtivos. Ele mesmo já falou, todo mercado produtivo será taxado. Todo mercado produtivo terá um peso a mais. E ele fala isso com orgulho, o que é uma loucura. Estão loteando mensalmente uma estrutura produtiva. E o que percebemos é que estamos na hora da xepa. Lembrando que temos aí um shutdown para 2027. O Brasil não vai conseguir pagar suas contas. Os analistas econômicos de ambos os lados já estão falando sobre. Então não é só mais uma coisa de chapéu de alumínio. Tanto direita quanto esquerda já começou a avisar. E tu acha que o país vai quebrar e vai ficar sem que tenha algum bloco de poder, algum bloco de força, pensando em se apossar de tudo? Então raciocina bem. Estamos há 2 anos de um calote e tem um monte de gente sucateando as estruturas. Raciocine o porquê. O cenário já está bem desenhado e definido por ambos os lados. Os players já sabem quem está pagando bem e que esse loteamento já está acabando os espaços produtivos do país. O Brasil virou uma grande troca de favores. A política entra com a burocracia enquanto o setor privado acaba comprando tudo. Reflita, quem patrocina o Lula? Quem tem os meios de comunicação para queimar qualquer um que queira algo diferente? Economista consagrada aí da Globo News falando que é um absurdo alguém em pleno 2025 achar que o Estado tem que estar presente nas categorias de mercado. É você e eu quem somos a ovelha a ser tosquiada. O mercado não. O mercado pertence a quem paga o salário dos especialistas. Então, assim, é uma loucura, cara. Especialista falando que o Estado não pode ter arrecadação para além dos impostos. Mesmo com o poder de compra sendo derretido, ainda tem maluco defendendo essa merda. Então, assim, disse em outra provocação sobre os políticos do Centrão serem donos de várias estruturas de atendimento essencial, hospitais, escolas, comunicações, combustíveis, e que eles estão roubando dinheiro de emenda para comprar espaços do Estado. Alguns me chamaram de malucos, mas analise essas últimas vendas que o governo fez, para quem que o governo vendeu e reflita se eu tô realmente maluco, porque é impossível tu olhar para um cenário futuro sem projetar um ponto de revolução. O cenário do país é tão confuso e maluco que é capaz de PT e Centrão comprarem boa parte das estruturas em parceria com vários blocos econômicos e fazerem alguma revolução não baseada em ideologia, mas no seu poder de regulação de recursos e serviços. O BTG já comprou metade da telefonia e da internet do país. E quando você olha os bastidores, sai ministro e assessor petista, e para onde eles estão indo? Obviamente, trabalhar no BTG. Teremos uma tecnocracia brasileira. Então, assim, a gente tá vendo o Elon Musk, não, o Elon Musk vai implementar uma tecnocracia, não. Lula implementará uma tecnocracia. O ambiente se tornará tão precário que vão propor mudanças aproveitando o desespero da massa e, como são eles os donos de praticamente tudo, vão aplicar a narrativa de emergência ambiental e vão forçar a sua ideia e ideal de mundo em troca de migalhas de acessos básicos. Eles são donos de praticamente todos os acessos e todo mundo vai ter que obedecer. E isso tudo começa
o início, com a permissão da venda de campeões nacionais. O primeiro mandato do Lula, ele fez algo que as pessoas comemoraram e que se tornou peça fundamental nessa trama toda, que foi a criação e alimentação do programa de auxílio de campeões nacionais. Isso gerou um colateral bizarro no mercado. Várias empresas médias e pequenas não aguentaram o baque do governo estar financiando algumas empresas grandes, porque tinha diferença do dinheiro que algumas empresas estavam pegando, e acabaram que fecharam as concorrências, boa parte das concorrências, canalizando o fluxo da demanda dos concorrentes que fecharam todo para os campeões. Então você tem 10 rivais, você quebra 7 e você absorve a demanda que esses 7 produziam no mercado. E o que estamos vendo agora é o sucateamento dos campeões. O Congresso força a indicação de pessoas inúteis que vão fazer um péssimo trabalho com o cargo infinito e vão quebrar a arrecadação do campeão, forçando aquele clima de vamos vender essa estatal enquanto ela consegue se manter operacional. Assim, é uma canalice cínica descarada e todo mundo vê, todo mundo percebe. O problema é a impotência de quem não está no poder. Então, pensando em reduzir esse problema, trazendo aqui uma ideia de segundo bloco, a ideia que eu tenho é de ajuda geopolítica. A essência dessa ideia sobre parceria mista, que é uma ideia que eu já trouxe, só que eu vou misturar ela com outra ideia, porque o Estado tem que abrir regime de prestação de serviço, ao meu ver, estatizaria todas as estruturas essenciais e forçaria o trabalho por produção. A empresa receberia por cliente atendido, em troca não haveria necessidade de pagar impostos. Como eu sempre trago o exemplo da energia, a Enel conseguiu, se eu não estou enganado, algo em torno de 5 bilhões por ano, que é o arrecadamento líquido dela. Tu pega aí, por exemplo, 220 edifícios no Brasil que consomem 220 milhões que consomem energia, vezes tu pode colocar aí 15 reais por edifício, dá 3 bilhões, vezes 12, 39 bilhões. Então assim, sem coletamento da carga tributária, a Enel sairia num lucro absurdo aqui no Brasil e nós teríamos energia barata. Então sim, dá para tu trabalhar com esse serviço de prestação de serviço sem gerar grandes danos para quem já presta esse serviço. E o Brasil ainda teria arrecadação. Tu pega aí 220 milhões de edifícios, vezes aí algo em torno de R$200 de energia na média, dá 44 bilhões, que somado todos os impostos do Haddad, talvez dê, sei lá, uns 80, então arrecadaria 44 por mês, tu multiplica por 12 para achar o ano, 520 bilhões por ano, tu multiplica por 2, tu pega água e energia, daria aí 25, só com água e energia, daria 25% do PIB do país. Então assim, o Estado se mantém forte e arrecadando fora de impostos, reduziria 1 trilhão de impostos dos nossos bolsos, aumentando aí a capacidade de compra do brasileiro. Então, mercados de matéria-prima, serviços e produtos essenciais, teria o governo tendo lucro em cada operação sem ser através dos impostos, pois seria o sócio majoritário dessa operação e emendaria isso com troca geopolítica, porque para evitar o sucateamento das estruturas por grupos de poder interno, pelas elites internas do país, tentando forçar aí uma reprivatização, eu faria acordos estratégicos com alguns países visando estreitar relações e construir uma parceria que possa não só gerar uma proteção contra os parasitas internos, como também poderia gerar aí um senso de segurança econômico que, em tempos de crise como que nós estamos, faz com que os investidores só não queiram ter o seu patrimônio derretido. Seríamos aí uma espécie de resort econômico. Com esses acordos, conseguiríamos acesso a várias tecnologias. Seria um jeito barato de pagar para acelerarmos a nossa evolução tecnológica, evitando ficar ainda mais para trás nesses saltos tecnológicos que estamos vendo em todo o planeta. Então, se a gente tem 10 operadoras de energia, a gente pode muito bem abrir mão de 5 e forçar a entrada de tecnologia de fora dentro do país com o dinheiro que a gente já gastaria com as empresas aqui de dentro. Então, assim,
é buscar uma economia geopolítica. Só de forçar a moeda na América do Sul já haveria uma valorização da mesma moeda, do real. Somada com a arrecadação e redução de dívida interna e externa, a tendência é que o Brasil possa ser uma rota de escape econômica, se tornando uma moeda de reserva pela segurança que a moeda pode entregar. Os pilares de valorização de uma moeda são o tamanho da dívida do país, reserva cambial e rotação de moeda, facilitar o trânsito da moeda real, pagar as operações para grandes estatais mistas, parceiras de estatais mistas com o real e forçar nossa moeda no mercado, nos ajudaria a cumprir um dos pilares de fortalecimento da moeda, que é o seu potencial de rotação. Então a gente tem aqui uma empresa de energia italiana. A gente paga em real, faz um acordo, paga em real para ir fortalecendo a moeda, fazendo isso enquanto a gente acopla a América do Sul e paga a nossa dívida externa. Só de pagar a dívida externa, o real já vai valorizar, valendo a pena manter o real como uma moeda de reserva. Usar os espaços que já temos e que está sendo ocupado por corruptos para qualificar nossa economia é o mínimo que a gente deveria fazer. Então, fazer essas amarrações através de estruturas produtivas do Estado com outros países, gerando bilhões para outros países, isso fortalece a nossa moeda e a gente faz isso enquanto arrecada para pagar a nossa dívida, tornando o Brasil talvez um dos poucos países que consegue arrecadar acima, muito acima do pagamento dos juros da dívida. Vários países estão rebolando o orçamento em cima dos juros da dívida. O Brasil seria um dos poucos países que consegue estar acima desses juros. O problema é, sempre tem uma solução e sempre tem uma contramedida. A única coisa que nós temos que fazer é sair dessa miséria cínica. O que não podemos fazer é ficar dependentes de favores de políticos. Eu vou taxar não sei quem. Eu vou tirar um pouquinho do imposto. Como disse, o Haddad não está administrando o país. Ele está basicamente servindo de mercenário, vingando quem foi fodido pelo próprio Haddad. Então, assim, ao gerar dano para quem ainda produz, ele transforma a violência dele em um processo de vingança. Quebrar o monopólio ideológico é simplesmente enterrar essa geração de políticos malditos que acham que pode ser donos do país sem entregar nada, apenas utilizar a desgraça do povo. Esse ideal cínico que, pelo menos eu já não dou conta nem mais de falar sobre. Porque tu já parou para refletir sobre qual foi a última vez que você sequer pensou em alguma ideia para arrumar a economia? Tipo assim, você ouviu de algum lugar alguma ideia calculável sobre arrumar a economia, reduzir o custo que é as coisas no ambiente? E não estou falando de privatização, estou falando de planejamento. Qual foi a última vez que você viu alguém se planejar para ser grande? Planejar um país grande, sem ser através da venda de lucro. Porque o agente político que você confia também é a favor de vender o lucro do Estado? Também é a favor de forçar você e eu a pagar as dívidas que o lucro iria cobrir? Se sim, talvez seja melhor você dar uma refletida em quem você está apoiando, beleza? Então, moral da história, o país soberano, o grande país soberano, é só uma miragem para sucateamento e pilhagem dos espaços públicos por banqueiros e partidos políticos, através de laranjas satélites, grupos de empresários que têm ali conexões com os partidos e com os banqueiros. E, volto a dizer, estamos sofrendo uma asfixia econômica. Ver a economia do Brasil ser sufocada dá agonia, mostra toda a fragilidade e impotência de quem não faz parte do topo do país. Somos apenas marionetes rebolando lentinho para a elite. E, talvez por um milagre, talvez a gente consiga aí uma divisão geopolítica, uma ajuda geopolítica. Infelizmente, vamos ter que correr atrás de segurança estrutural e tecnologia, coisas que é uma obrigação o país já ter. E só conseguiremos isso com parcerias geopolíticas que trave o ímpeto dos ratos e ajude o país a evoluir. Então, toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado
Desgraçado, retire crédito de conhecimento, não flua junto com a massa, não fique nesse fluxo comum de conhecimento, não espere a mídia ou canais te contarem o que está acontecendo. Ter uma noção de monitoramento mínima do Estado é quase uma obrigação, quase não, é uma obrigação sua, pois o seu poder de compra depende da sobrevivência do imensurável Leviatã, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, siga o canal e considere fazer uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço!